Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Paulo, eu tenho 27 anos, eu estudo filosofia, já fui seminarista, acho que gosto muito de estudar as coisas da igreja, eu acho que isso é importante para a gente saber um pouco aqui do que nós vamos falar hoje, né? Então, essa é a terceira aula também, né, sobre liturgia, então vocês já estão numa caminhada aí, aprofundando no que é liturgia. E essa aula, o tema dela, o título dela é sobre a história da liturgia. E a história da liturgia é algo muito longo, né, porque coincide com a história da igreja. A liturgia coincide com a história da igreja. Então, é uma história muito longa e que é difícil trazer em uma aula só, né? Isso precisa de cursos e mais cursos, né? Para adentrar nas coisas específicas da liturgia, da história da liturgia e conseguir, né, compreender melhor. Mas eu tentei fazer um resumão assim mesmo, né, um apanhado de alguns pontos específicos da história da liturgia, para a gente pelo menos ter uma noção geral dos vários momentos que ela passou, né? Bom, mas antes de entrar assim, propriamente na história da liturgia, eu queria trazer duas coisas, né, para a gente assim, entender, né, a liturgia. Uma coisa é que, né, a liturgia nós recebemos. Então, nós recebemos a tradição da liturgia através dos séculos, né? Isso foi passando de geração em geração e nós vamos recebendo a liturgia. Isso coincide com que o Papa Bento, né, como cardeal Ratzinger, ele disse no livro Espírito da Liturgia, e como está no resumo de vocês, né, ele diz: a própria ideia de liturgia como realidade pré-estabelecida, ou seja, que nós recebemos, portanto não disponível para intervenções arbitrárias, perdeu-se completamente na consciência comum do Ocidente. O que isso quer dizer? Né? Que até recentemente tinha uma ideia clara de que a liturgia era algo que nós recebíamos. E porque nós recebíamos, a gente não podia alterar ao nosso bel prazer, fazer o que a gente quisesse na liturgia, porque já existia um desenvolvimento dela, passado de geração em geração, um desenvolvimento orgânico, que é o segundo ponto do que nós precisamos saber, que a liturgia ela se desenvolve organicamente, ou seja, não tem intervenções bruscas, vamos dizer assim, né? É algo que desenvolve, que cresce, né, num desenvolvimento orgânico. E recentemente isso se perdeu, né, da mentalidade ocidental. Então o que acontece? Acontece uma grande intervenção arbitrária na liturgia, que cada um faz o que quer, né? Perdeu o senso de unidade da liturgia. Então cada paróquia a liturgia funciona de um jeito, né? Em cada lugar, cada país é de um jeito. Foi perdendo esse senso, né, de recebimento. Isso é importante a gente saber. E agora a gente vai entrar mesmo na história da liturgia. A história da liturgia católica, ela, né, nos faz dar um passo atrás, né, que é na liturgia judaica. Porque quando nós lemos o livro do Levítico, sobretudo, né, que é o livro onde Deus ele dá as ordens de como é o templo, de como vai funcionar as coisas, das funções. Sim, nós vemos, por exemplo, muitos elementos da liturgia católica já no Antigo Testamento, como a figura do sacerdote, as vestes litúrgicas, o sacrifício, as oferendas, as ofertas, o altar, o canto, a leitura, né, da Torá. Então, todos esses elementos nós encontramos na liturgia católica, não é verdade? É muito perceptível isso. Basta nós irmos à missa que nós vemos esses elementos. Porém,
quando Jesus vem e inaugura a nova aliança, começa a acontecer uma transformação no culto prestado. Porque agora já não era mais sacrifícios. A carta aos Hebreus ilustra muito isso, né? Que já não é mais sacrifícios de animais. Porque Cristo fez o sacrifício perfeito para a expiação de toda a humanidade e já não precisa mais fazer outro sacrifício. E daí que começa a entrar algo importante da liturgia católica, que é o quê? A Santa Missa, né? O sacramento da Eucaristia. É o quê? É a renovação do sacrifício de Cristo. Uma anamnese, né, da liturgia, do sacrifício de Cristo. Então, né, com a vinda de Cristo, muda um pouco, né, muda radicalmente a questão litúrgica, né, porque começa uma nova aliança, uma nova compreensão. E tem os relatos, né, antigos, por exemplo, na carta de São Paulo aos Coríntios. O que São Paulo fala? Né? Aquilo que eu ouvi, aquilo que eu testemunhei, eu falo para vocês. Né? No 8º dia, né, qual que é o 8º dia? Domingo. Né, os cristãos se reúnem, tal. Né, eu esqueci certinho como que é, mas ele narra o que seria a ceia do Senhor. Que é quando Jesus, né, na ceia, fala: tomai todos e comei. Essa parte da missa, né, que é a palavra, que é a fórmula da transubstanciação. Então, São Paulo, ele narra isso. São Paulo escreveu a carta aos Coríntios mais ou menos no ano 54. Então, a primeira narração da Eucaristia acontece na carta de São Paulo aos Coríntios. Então, 54 anos depois de Cristo. Fazia quantos anos Cristo tinha morrido? Né? De 54 para 33, 21 anos. Né? 21 anos. Então, a gente olha, poxa, mas demorou 20 anos para ter um relato escrito, para a gente encontrar um relato escrito, né? Algum registro litúrgico, vamos dizer assim. Porém, né, quando a gente pega ao longo da história, é algo muito recente. 21 anos. Bom, mas continuando, a liturgia, então, ela teve, assim, 3 fases muito importantes, né? Essa primeira fase da formação, que foi desde a era apostólica até, né, mais ou menos ali quando cessa a perseguição, que acontece em 313, né, o século IV, mais ou menos aí, né, não é muito preciso. Depois tem uma segunda fase, que é a fase da construção da identidade, né, que o ápice disso é com São Gregório Magno, que fez uma boa estruturação da liturgia católica. E depois a fase do embelezamento, que acontece ali pós São Gregório Magno e durante a Idade Média. Então, nós estamos falando aí de 1.600, 1.700 anos de história, de desenvolvimento litúrgico até, né, Trento. Então, são uns bons anos, não é verdade? Assim, e o que aconteceu, né, nesses períodos? Durante a primeira fase, que é a fase da formação, era algo, como a igreja era perseguida, então era algo tudo muito sigiloso, porque o culto não poderia ser público, porque se fosse público, o que aconteceria? Né? Os cristãos seriam mortos. Até tem uma história que é muito boa, né? Eu escutei o padre José Eduardo contando, que um dia, né, os cristãos estavam lá reunidos para a missa, né? E entra 2 soldados romanos. E esses 2 soldados romanos invadem a casa, né, e perguntam, né, quem é cristão aqui? Quem não for cristão, pode sair. Pode sair. Quem não for cristão. Aí sai um, sai 2, sai alguns. Aí ele pergunta de novo.
olha, vou dar mais uma chance para vocês. Quem não for cristão pode sair. Aí saiu mais uns. Aí eles falaram, né? Pronto, agora estão todos aqui? Todos são cristãos? Aí todos, né? Sim. Aí ele vira pro sacerdote e fala: agora o senhor pode começar a missa, que nós também somos cristãos. O que isso significa? Que participar da missa, ir lá assistir a missa, era uma questão de vida ou morte. Se chegasse alguém ali, eles poderiam ser mortos, presos por causa disso. Então, era algo muito sério. Aí depois também, né, teve um período que os catecúmenos, os não batizados, eles não participavam da liturgia eucarística, né? Uma coisa que é importante dizer, talvez já falaram, mas é bom repetir, né? A liturgia era dividida em duas grandes partes. Isso, desde a época apostólica, já é muito bem definido, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? Isso foi muito bem dividido desde o início. Tem essas duas partes muito bem claras desde o início. Então, o que acontecia com os catecúmenos? Eles participavam da primeira parte, que é a liturgia da palavra, que era a parte o quê? Da pregação, que era a parte da evangelização dentro da missa. Depois que acabava essa parte, quem não era batizado saía e ficava só os batizados. Porque aí acontecia a liturgia eucarística. Ali o pão era transubstanciado em corpo e o vinho era transubstanciado em sangue de Cristo. Então, eles comungavam. Os catecúmenos não sabiam o que acontecia. Eles só participavam disso, eles só tinham conhecimento disso depois que eles eram batizados, quando eles participavam. E o batismo acontecia geralmente quando? No Sábado Santo. Era ali que acontecia o batismo. Então, os catecúmenos passavam por um longo processo de catequese ali, até ser batizado no Sábado Santo. Então, teve esse período da liturgia. E isso gerou, assim, muita... Porque quando saiu os comentários, o que diziam na época? Como não tinha clareza do que os cristãos faziam, acusavam os cristãos de quê? De infanticídio, de oferecer criança para sacrifício, de fazer sacrifício, porque eles falavam que comia, carne e sangue. Então, gerou uma confusão assim, no sentido de os cristãos eram acusados disso. Mas só que, por quê? Porque faltava um conhecimento do que de fato acontecia, que era o corpo e sangue de Cristo, transubstanciado nas espécies do pão e do vinho. Bom, e vai continuando a história. Depois que a igreja teve uma liberdade de culto, depois do Edito de Milão, em 313, ali eles começaram a ter mais liberdade. Liberdade para escrever, liberdade para prestar o seu culto. E ali também começou a ter um desenvolvimento maior da liturgia, porque nesse período anterior não tinha nada unificado. Sim, as orações não eram unificadas, algumas coisas somente que estavam presentes em todos os ritos. Por exemplo, tem uma diferença muito clara entre o rito latino, o rito ocidental e o rito oriental. O rito oriental tem uma quantidade de ritos muito maior, porque cada região começa a desenvolver o seu rito. Tinha algo que ligava, por exemplo, essas duas partes da missa, são encontrados em todos os ritos. Todos os ritos têm essas duas partes. Agora, algumas coisas que são mais específicas, cada lugar tinha o seu modo de celebrar, o seu modo de organizar a liturgia.
E depois, essa segunda fase da construção de identidade é a fase da latinização da liturgia. Então, é quando as diferenças elas ficam mais claras, mas ao mesmo tempo algumas coisas também se mesclam, né? Assim, então, por exemplo, a questão das orações. A liturgia oriental, ela é mais simbólica, né? Ela é mais cheia de símbolos, é mais cheia de detalhes. Assim, a liturgia latina, ela é mais sóbria, né? O que quer dizer? Ela é mais direta, ela é mais racional, vamos dizer assim, ela é mais... Tem os símbolos, evidentemente, né? E é rica de símbolos, tem os símbolos, não é que não tem, né? Não é excludente. Porém, não tem tantos símbolos como o rito oriental. Essa é uma diferença entre os dois ritos. E quando vai construir, né, essa questão da identidade, né, o rito latino, ele incorpora algumas coisas do rito oriental. Questão das orações, a posição dos braços. Por exemplo, quando nós vamos à missa, né, em algumas orações, o sacerdote faz de braços abertos. Em outras orações, ele faz de mãos postas. Isso é uma influência do rito oriental e do rito ocidental. Certo? Para ver, assim, como que tem assim, a influência, né, disso. E quando vai construir identidade, um dos grandes responsáveis pela construção da identidade é São Gregório Magno. São Gregório Magno foi um papa do século VI, né, e ele morreu no século VII, morre em 604. Então ele, né, vive um pouquinho só do século VII. Então ele organiza a liturgia, ele estabelece alguns pontos de unidade, e essa liturgia em Roma começa a se espalhar para todo o Ocidente. Então o Ocidente começa um processo de unificação litúrgica, né, que ainda não foi, né, é um início, é um primeiro grande passo em direção à unificação da liturgia no Ocidente. Então, né, depois, um outro grande acontecimento é um acontecimento dos mosteiros de Cluny. O Cluny é um evento na igreja que influenciou a igreja de tal modo que não foi simplesmente na liturgia, né? Influenciou a liturgia, mas influenciou a vida de estudos, influenciou muita coisa dentro da igreja, organizou muita coisa. Os monges, eles conseguiram organizar muita coisa dentro da igreja, porque pensa, gente, hoje é muito fácil a informação chegar. Hoje é muito fácil. Naquela época não era tão fácil assim, né? A informação demorava anos para chegar nos lugares. Então, para conseguir falar numa mesma linguagem, para conseguir unificar alguma coisa, hoje nós temos dificuldade de unificação. Hoje, imagina naquela época, era mais difícil ainda. Né? Uma coisa, depois eu vou falar, mais para frente eu falo, que é muito interessante isso, é um ponto polêmico, uma coisa, talvez não tão polêmico, não sei. Assim, no ambiente de seminário pode ser polêmico. Mas assim, era difícil manter uma certa unidade. Então, quando São Gregório Magno ele começa a estipular uma unidade, a colocar uma unidade, vem o mosteiro de Cluny, ajuda nisso. O mosteiro de Cluny é por volta do ano 1000, né? Então século XI. Tá vendo? É umas coisas que demoram anos para acontecer dentro da igreja. Não é um estalar de dedos. É um processo, é demorado. E cada processo ele tem a sua particularidade, né? Os seus pontos específicos, assim. Outra coisa que a gente pensa que as fases são homogêneas, né? Assim, por exemplo, naquele determinado momento da igreja, todo mundo fazia a mesma coisa, e não é bem assim, né? Assim, quando chegar a reforma protestante, a gente vai falar disso. Mas, então, a igreja não tinha toda essa homogeneidade, assim, em pontos específicos. Assim, falar que era tudo igualzinho, em todos os lados. Uma das coisas é os sacramentos.
né? Até Trento não tinha definido quais eram os 7 sacramentos. Então, Trento, né, já é em 1540, como que é? De 1545 a 1563. Foram 18 anos o Concílio de Trento. Bom, mas antes disso, ainda nesse período de identidade ali, houve uma unificação muito grande daquilo que é a liturgia. A questão das orações, dos tempos. Por exemplo, né, até hoje a liturgia ela tem 3 orações, né, muito assim, que se destacam dentro da missa, né, vamos dizer assim, que é a oração da coleta, né, que é aquela depois do Glória na missa dominical, né, que lá se chama a oração da coleta. Outra oração é sobre as oferendas, que é quando o sacerdote, né, depois que ele fala, orar irmãos e irmãs, para que o meu e vosso, agora a tradução veio certa, né, do missal, porque é meu e vosso sacrifício, não o nosso sacrifício, né? A tradução veio certa agora, graças a Deus, uma boa coisa. E a outra é depois da comunhão. Então, essas 3 orações vêm, né, do período de São Gregório Magno. É anterior a ele? Sim, né, mas sim, fica muito claro ali quando São Gregório Magno ele coloca essa questão litúrgica, já existe essas 3 orações, né, o Glória, a oração do Pai Nosso, muitos elementos. Tanto que, né, vou chegar aí em Trento. Depois vem o período do embelezamento da liturgia, que depois que as bases da liturgia estão bem definidas, começa o embelezamento, que é o quê? Que é enriquecer a liturgia, trazer mais significado, mais sentido à liturgia, né? Entre muitos símbolos, a questão simbólica é muito presente. Aí nós vemos a questão das vestes, né? Tudo isso começa a criar mais sentido. Isso ainda está dentro da Idade Média, né? Ainda é dentro da Idade Média. E sobre embelezamento, quando eu estava no seminário, eu cheguei a ter aula de estética em filosofia, né? E o professor, o padre, né, que dava aula de estética, ele passou um trabalho para a gente fazer em cima de Santo Tomás de Aquino. Então era um texto, na verdade não era em cima de Santo Tomás de Aquino, eram vários autores que falavam sobre beleza, né, e eu peguei Santo Tomás de Aquino para falar. E tem alguns conceitos em Santo Tomás de Aquino que são interessantíssimos, né? Isso eu não vi em lugar nenhum, assim, é uma reflexão que eu fiz mesmo, assim, então pode ser perigoso, pode estar errado, gente, né? Assim, mas eu falei, cara, faz sentido, né? Que ele usa 3 conceitos para falar de beleza. Então, quais conceitos são esses, né? É a questão da proporcionalidade. Então, a beleza, ela tem uma proporcionalidade. A beleza, ela é proporcional. Sim, não é uma coisa disforme, não é uma coisa, por exemplo, igual quando a gente vê aqueles quadros, né, da arte moderna já, pós-modernismo, né, são as pinturas, os quadros que as pessoas têm a cabeça pequenininha e o pé gigante, né? Existe uma desproporcionalidade. Nós vemos que a beleza, ela tem algo proporcional. E o que eu meditei em cima da proporcionalidade dentro da liturgia? Né? Tem que existir uma proporção entre o que está sendo celebrado e o rito. Entre o que está sendo celebrado e a liturgia. O que eu quero dizer com isso? O que é que está sendo celebrado? O sacrifício de Cristo. Né? É o Santíssimo Sacramento que está sendo celebrado. Então, o que acontece? O rito tem que ter uma proporcionalidade com isso. O rito, ele também tem que ser santo. O rito também tem que ser algo digno. O rito, ele precisa ser digno de tal sacramento, de tal sacrifício que está sendo oferecido ali. Então, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Tem que ter uma proporcionalidade. Entende?
Não é proporcionalidade simplesmente no sentido físico, no sentido espiritual também, né? O nosso espírito tem que estar ligado com aquilo que está sendo celebrado, com a grandeza do mistério que está sendo celebrado. Tem que ter essa proporcionalidade. Uma outra coisa é a harmonia. E isso é engraçado, quando a gente contrasta essas coisas em alguns lugares, com a liturgia de alguns lugares, a gente vê, caraca, como falta isso, né? O que é a harmonia? É a mesma coisa. A harmonia é quando todas as coisas convergem para o mesmo lugar. Então as coisas estão harmônicas, né? Não é uma coisa indo para um lado e outra indo para outro, né? Não é uma bifurcação. Não, são várias coisas diferentes que estão todas orientadas para o mesmo lugar. Na liturgia, o que isso reflete? Que o canto precisa de estar em sintonia, em harmonia com o que está sendo celebrado. Então, as músicas precisam de ter harmonia com o que está sendo celebrado. A postura do sacerdote precisa de estar em harmonia com o que está sendo celebrado. O comportamento de nós fiéis precisa de estar em harmonia com o que está sendo celebrado. Precisa de ter uma harmonia nas coisas. Não pode ser aquela coisa desarmônica. E isso, né, nesse período de embelezamento, foi trazendo a riqueza. O ajoelhar, por exemplo, né, para enfatizar que é uma adoração, é verdadeiro Deus que está ali. Por isso nós ajoelhamos em uma posição de adoração. E várias coisas assim, vão, né, colaborando para essa beleza da liturgia e aquilo que o rito expressa, porque é aquilo que se celebra. E uma outra coisa, a terceira palavra, claridade, né? Clareza. Né? São Tomás, ele foi chamado de racista por causa disso. Depois, né, agora no tempo moderno, quando vai ler, porque fala que a beleza ela é clara. Então, o que eles associaram, né, com essa questão de racismo? Para ver, né, o povo é complicado, né, cara? É incrível, assim, né? Mas, clareza. O que a palavra clareza significa? Quando nós queremos perguntar se alguém entendeu alguma coisa, nós também não perguntamos, está claro? Está claro o que eu estou dizendo? O que é ter clareza? É transparência. Sim, está claro, eu vejo. O que é uma água transparente? Né, assim, vai no mar, né, e lá está o mar da água bem clarinha. O que você consegue até enxergar o fundo ali. Você tem clareza de visão, você tem clareza do que é a coisa. Então, a beleza, ela tem clareza, você consegue identificar o que ela é. A liturgia é o mesmo. Nós precisamos ter clareza do que é que se está celebrando. Se nós estamos celebrando o sacrifício de Cristo, tudo precisa trazer essa clareza de que é o sacrifício de Cristo que está sendo celebrado. Então, esses três conceitos nos ajudam muito a compreender o que é liturgia e esse embelezamento da liturgia. Tem mais conceitos, por exemplo, o conceito da ordem. Né? O conceito da ordem também se assemelha muito, tanto com a proporção como com a harmonia. Né? Porque essas coisas elas conversam entre si. Mas na liturgia existe uma ordem. O sacerdote entra na procissão de entrada, beija o altar, faz em nome do Pai, sauda, depois vem, né, o ato penitencial. Existe uma ordem nas coisas. A liturgia tem uma ordem também. Então, tudo isso, né, foi ganhando um corpo na Idade Média. Tudo isso foi ajudando na compreensão da liturgia. E vamos ser sinceros, isso ajuda ou não ajuda? Ajuda. Ter uma ordem ajuda nas coisas, ter harmonia ajuda. Então todas essas coisas vão conversando.
Mas, como eu disse, nem tudo é homogêneo. Nem todo mundo pensava isso sobre liturgia. Isso dentro da própria igreja. Nem todo mundo tinha uma compreensão da dignidade do sacramento. Nem todo mundo acreditava que acontecia uma transubstanciação. E o que acontece então? O que é que vem no século seguinte? Por causa de vários fatores, né? Assim, vem o Concílio de Trento, acontece o Concílio de Trento. E por que acontece o Concílio de Trento? Acontece por causa do evento do protestantismo. Por isso, acontece Trento. Fala-se que os padres, os bispos, já tinham uma clareza que precisava de um concílio para conseguir definir algumas coisas, né, em questão dogmática. Por exemplo, isso dos sacramentos. Os 7 sacramentos não eram definidos como dogma. São Tomás já havia dito sobre os 7 sacramentos. Porém, não era uma concordância entre todos os católicos sobre os 7 sacramentos. E acontece, então já diz, que os bispos já sentiam essa necessidade de um concílio. Só que isso foi impulsionado por causa da Reforma Protestante. O que acontece, esse rompimento que Lutero fez? E o que isso afeta a igreja? Tanto é verdade que os 7 sacramentos, a mentalidade católica não tinha uma clareza em relação a alguns pontos, que surge a Reforma Protestante. Porque Lutero, quando ele faz isso que ele diz, na verdade eu não sei se ele diz ou se depois diz de reforma, mas foi uma verdadeira revolução, ele exclui 5 sacramentos. 5 sacramentos. Ele só crê que existem 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E mesmo assim, dentro da Santa Ceia, ele não acredita que acontecia uma transubstanciação. Que Santo Tomás, que é antes de Lutero, a Reforma Protestante é 1517, Santo Tomás está ali, morreu em 1274, então assim, 3 séculos antes, Santo Tomás já havia dito da transubstanciação. E ele ajudou muito na compreensão do sacramento da Eucaristia, trazendo esse termo. Então, Lutero, ele não só acolhe, só crê no sacramento do batismo e no sacramento da Santa Ceia, que ele fala isso. E nem é conforme nós católicos acreditamos. Porque como nós acreditamos que acontece uma transubstanciação? O pão se torna corpo de Cristo. O vinho se torna sangue de Cristo. É isso que nós acreditamos. Que o corpo é verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. E uma vez que isso é feito, não pode ser desfeito, porque acontece uma mudança substancial. Os acidentes, o que é acidente? É aquilo que aparece. As aparências continuam as mesmas. Nós vemos pão e nós vemos vinho. Nós sentimos o gosto de pão e sentimos o gosto de vinho. Porém, a substância, que é aquilo que nós não vemos, ela transforma. Então acontece uma transubstanciação. É verdadeiramente o corpo de Cristo, é verdadeiramente sangue de Cristo. Lutero, ele falava o quê? Na consubstanciação. Tanto que ele falava, não, é corpo de Cristo, é sangue de Cristo. Mas, acabou aqui, já não é mais corpo, já não é mais sangue de Cristo. Acabou. Assim, acabou. Já era. Então, o que acontece, igreja luterana, igreja anglicana, sim, acabou aquilo, eles simplesmente jogam fora. E o que nós fazemos? Nós guardamos. Nós guardamos isso. Por quê? Porque é verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. Não guardamos o sangue porque o sangue é consumido, porque senão também ele vira vinagre. Mas e quando deixa de ser corpo e sangue de Cristo? É uma pergunta boa, que se discute. Mas quando deixa de ser? Quando perde as aparências. Então, quando
a hóstia consagrada perde a aparência de pão, né, perde a aparência de pão, ela se dissolve, ali já não está mais presente o corpo de Cristo. É só assim. Tem que dissolver. Porque se não for dissolvido, é a mesma coisa. Né? Assim, uma pergunta talvez pode ser boa. Poxa, nós comungamos o corpo de Cristo. Então, é feio, né? Nós evacuamos o corpo de Cristo? Não. Por quê? Porque ele perde a aparência no nosso organismo. Nós comungamos o corpo de Cristo, mas se dissolve. Então, nós não, né, evacuamos o corpo de Cristo. Assim, isso tá a parte da liturgia, mas só para dizer. Bom, mas essa questão, Lutero então entendia o sacramento totalmente diferente daquilo que a igreja entendia. Então, quando vem a Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, que é Trento, e estabelece várias coisas sobre, né, a fé da igreja que não era nova, que sempre se acreditou, porém agora foi colocado como dogma, Trento ele coloca umas balizas, né, dentro de todos os aspectos da fé. Isso ajuda muito. E depois, né, o Concílio de Trento acaba em 1563, em 1570, São Pio V, ele aprova o missal em rito romano. E foi esse missal que foi celebrado durante 4 séculos, né, exatos 4 séculos. Nossa, é exatinho, porque o missal de Paulo VI é 1970, né, 400 anos depois. Então, foi esse missal que durante 400 anos foi celebrado. E o que né, as características assim desse rito aprovado por Pio V? Enfatiza o quê? O sacrifício de Cristo. Nós encontramos todos esses elementos que eu falei de proporcionalidade, de harmonia, de qualquer outra coisa? Clareza, né? Proporção, harmonia, clareza. Nós encontramos isso muito claro, vamos dizer assim, né? No rito de Pio V. É muito claro a questão da veneração ali, né? Da adoração, da reverência. É muito claro todas essas coisas, da dignidade do sacramento, a harmonia do canto. Canto gregoriano, gente. Vem de quem? Né? São Gregório Magno. Então, tá vendo? É um canto que remete, é um canto de uma tradição milenar já. Né? Tem mais de 1000 anos esse canto. E o canto, ele colabora com tudo isso dentro da liturgia. Todas as coisas convergem para aqui. Porém, houveram algumas alterações de lá para cá. Né? Assim, houveram algumas mudanças dentro da liturgia, questão de algumas orações, né, foram alteradas, prefácios. Porém, né, a maioria das coisas não mudaram. Assim, eram alterações sutis, e por isso que se fala de um desenvolvimento orgânico. Era tudo muito sutil, as alterações que foram acontecendo. Né, teve um papa que ele disse assim, né, porque o cânon romano, né, que hoje é a oração eucarística primeira, antigamente só existia uma oração eucarística, né, que é o cânon romano. Já vem de São Gregório Magno. Então é algo que, assim, é lógico, bem anterior a ele, mas aí ele trouxe como a oração eucarística para ser celebrada, mas já era comum em muitos lugares. E então, um papa que é de 1700 alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, ele disse que ninguém teve a ousadia de alterar o cânon romano que São Gregório colocou. O que isso quer dizer, né? Realmente, aquele sentimento de que liturgia nós recebemos,
Nós não alteramos a liturgia ao nosso bel prazer. Ah, agora eu acho que é desse jeito. Não, agora eu acho que é desse jeito. Não, mas eu quero fazer assim. Não, mas eu quero fazer assado. Não, é uma seriedade nisso do receber a liturgia, acolher aquilo que foi dado. É lógico, assim, que o que ele queria dizer? Que não houveram mudanças significativas, mas houveram algumas mudanças mínimas, né? Aconteceram essas mudanças. Bom, então, esse missal aprovado por Pio V, que já era um detalhe importante de se dizer também, né, que Trento, quando fez a reforma, os ritos que tinham menos de 200 anos, todos foram desautorizados a serem celebrados ali. Eles foram abolidos, né? A palavra correta é essa. Foram abolidos, eles foram retirados. Não podia mais celebrar nesses ritos. E por que disso? Por causa de uma influência protestante já. Então, quando Pio V ele coloca isso, ele quis enfatizar a fé católica mesmo. Assim, aqui, nesse rito, nós encontramos todos os elementos da fé católica de forma clara, harmônica e proporcional. Sim, lógico, ele não disse isso, né? Mas assim, é uma interpretação que eu estou fazendo, né? Fica claro isso, né, gente? Depois, né, foi decorrendo, e quando vem, né, o Concílio Vaticano II, ele diz: olha, nós precisamos fazer uma reforma litúrgica. Uma reforma litúrgica precisa acontecer. Então, tem um documento, que é o primeiro documento do Concílio Vaticano II, acontece de 1962 a 1965, um concílio de 3 anos, um concílio perto dos outros, foi um concílio rápido, né, perto dos outros concílios, é mesmo por causa da facilidade dos nossos tempos, né, assim, isso ajuda, mas foi um concílio rápido. Então, coloca o primeiro documento aprovado, um documento que se chama Sacrosanctum Concilium, né? Então, se fala de uma reforma litúrgica. Né? E eu quis, né, trazer o texto, porque são colocadas algumas regras para fazer essa reforma. Isso é importante dizer. Tinham regras. E uma das regras, né, assim, é o quê? Está no número 23 do documento, que está aí na segunda página, se vocês quiserem acompanhar a leitura, que essa eu vou fazer questão de ler, assim. Então, o que dizia, né? Para conservar a sã tradição e abrir ao mesmo tempo um caminho de um progresso legítimo, faça-se uma curada investigação teológica, histórica e pastoral acerca de cada uma das partes da liturgia que devem ser revistas. Tenham-se ainda em consideração as leis gerais da estrutura e do espírito da liturgia, a experiência adquirida nas recentes reformas litúrgicas e nos indultos que aqui e além concedidos. Então, finalmente, não se introduzam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica e certa da Igreja o exija, e com a preocupação de que novas formas com que surjam a partir das já existentes. Então, o que o documento queria? Queria sim fazer uma reforma, mas não queria inovações, não queria coisas que fossem mudanças radicais, mudanças bruscas dentro da liturgia. Para quê? Para se conservar ainda esse desenvolvimento orgânico que vem acontecendo ao longo dos séculos, né? Só que antes, né, de entrarmos assim, no que aconteceu depois do concílio, né, vale considerar uma coisa, que da mesma forma que existiu algo que motivou, né, que deu a tonalidade do Concílio de Trento, aconteceu algo que deu
uma motivação ao Concílio Vaticano II. Né? Uma delas, né, só para falar de uma que influencia muito na liturgia, foi o quê? Um estudo da patrística. Isso fez uma influência, foi uma influência enorme na liturgia e na teologia católica. Por quê? Eram descobertas, né, arqueológicas, descobertas de escritos, né, muitas coisas foram descobertas ali próximo ao concílio, né, próximo, eu digo, questão, né, sei lá, 100 anos, e começou um estudo maior sobre isso. E o que é que estava no sentimento do coração dos teólogos ali na época? Olha, nós precisamos voltar às raízes do cristianismo. E quais são as raízes do cristianismo? A patrística. Porque ali é o início. Então, ali é um cristianismo mais puro, sem tantas influências de outras coisas. Isso somado com o quê? Com uma revolução iluminista, o que a revolução iluminista fez? Desprezou a Idade Média. Então, olha só como que, né, essas coisas todas vão influenciando de certo modo. Então vem o iluminismo, fala assim, a Idade Média foi a Idade das Trevas, não tem nada que presta na Idade Média. Vamos romper com tudo aquilo que é mentalidade medieval, porque o que é medieval é um retrocesso na humanidade. Então, vem com essa proposta, e isso começa a influenciar alguns teólogos, começa a influenciar o pensamento de muitas pessoas que estudavam naquele período e só ouviam aquilo. Então, criaram um ranço daquilo que era medieval, né, uma palavra moderna, ranço. Então, falavam no que era medieval, tinha uma repulsa. Não quero nem saber disso. E junto com a descoberta das coisas arqueológicas, que, né, traziam uma coisa mais antiga ainda, que é a patrística, falaram, opa, né, vamos voltar às nossas fontes, vamos voltar às nossas origens. É isso que nós precisamos fazer, porque nós vemos que os métodos medievais não estão dando certo. Essa era a mentalidade. Então, houve uma mentalidade de ruptura no processo histórico mesmo, assim. Né? Gente, a hora, quantas horas? Já, né, eu estou terminando. Pode ir, né? Pode ir. Então, houve um rompimento, né, assim, da mentalidade. É lógico, nós voltamos a dizer, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, a gente chegando nessas conclusões. Nada sempre foi homogêneo, eu já repeti isso, já falei isso, mas eu vou repetir de novo. Não é que todo mundo pensava assim. Sempre tinha pessoas que pensavam diferente disso. Porém, o que vigorou, vamos dizer assim, o que apareceu, né, é aquilo, nem sempre quem vende tem o melhor produto. Né, sabe? Às vezes o cara tem um produto que é muito melhor do que o outro, talvez o preço é até menor, só que ele não consegue vender. Por quê? Questão de propaganda, né? Marketing. O cara, quem vende, quem sabe fazer um marketing melhor. É isso. E isso acontece também. A teologia, né, a corrente teológica que sabe fazer uma propaganda melhor, ela vai prevalecendo, né, vai preenchendo o imaginário das pessoas. Mas isso não quer dizer que ela é a melhor. Entende como que isso acontece? Esses dias, faz um tempo já, eu estava assistindo um curso do Olavo de Carvalho, que é sobre a história da filosofia. Aí, o que ele disse? Ele disse um negócio que eu falei, eu acho que eu até repeti na outra aula que eu dei aqui. Mas algo interessante, que depois de Aristóteles, houve um apagão na filosofia. Meio que assim, um desenvolvimento, né? Assim, uma questão, uma construção da mesma forma orgânica, né, de conhecimento, foram cada vez dando passos maiores, né, progredindo no conhecimento, esmiuçando mais a filosofia, compreendendo melhor. De repente, depois de Aristóteles, acontece um apagão.
Aristóteles é esquecido. Sim, esqueceram de Aristóteles. Sim, uma coisa inédita na história da filosofia e que nunca se repetiu, assim. Foi um apagão, meio que deu um esquecimento. Aí depois Aristóteles só vai voltar com uma força, assim, com os árabes. Ali no ano de de novo, estou com 1000 na cabeça, gente. Ano 700 e alguma coisa, assim. Depois, na igreja, só no século XI, né, que é a época de Santo Tomás, Santo Alberto Magno, Santo Tomás. Então, houve um apagão, assim, um esquecimento. Aí depois eu pensei comigo, a mesma coisa aconteceu com Santo Tomás. Porque nós pensamos, nossa, né, nessa questão de homogeneidade, assim, da igreja, nossa, mas na época de Santo Tomás todos eram super inteligentes. Não, tinha cada aberração que você fala assim, pelo amor de Deus, não tinha nada a ver, entendeu? São Tomás era o ápice daquilo. Tanto que depois que São Tomás ele foi condenado por um bispo de Paris, sim, foi considerado um revolucionário, porque onde já se viu querer trazer mentalidade, uma filosofia aristotélica, que era utilizada pelos árabes, para dentro da igreja. Que loucura é essa, cara? O que você está arrumando, né? Sim. Então, ali nesse período pós-São Tomás, houve um apagão também. Ele retoma, é lógico, ele foi canonizado, né, em 1323, sim, então, que é recente, ele morreu em 1274. Só que o estudo dele não foi difundido para toda a igreja. Não teve a difusão do conhecimento dele. No Concílio de Trento, retomam, tanto que dizem, né, que no altar lá no Concílio de Trento, eles colocaram a Sagrada Escritura e a Suma Teológica. São Tomás foi uma grande fonte, foi um teólogo que influenciou muito o Concílio de Trento. Porém, depois também, né, não houve essa questão de busca do conhecimento, né? Isso para dizer que nem sempre o melhor é o que é mais difundido. Então, nessa época do Concílio Vaticano II, tinha essa mentalidade, vamos voltar à patrística. Por quê? Os medievais romperam com a patrística, desprezaram a patrística, né? A escolástica desprezou a patrística, e esses métodos escolásticos não funcionam mais. Então nós precisamos colher lá na patrística o que eles faziam, como eles evangelizavam, como eles celebravam, como eles oravam. Tudo isso precisamos colher na patrística, formular uma nova resposta para o mundo moderno. Porque os métodos medievais não funcionam. Essa era a mentalidade. E isso influenciou o concílio. Então, aí aquela polêmica que eu falei, que às vezes é polêmica só no seminário, né? Essa polêmica é sobre a oração eucarística segunda. Porque até o Concílio Vaticano II e a reforma, né, litúrgica, antes de dizer isso, o Concílio Vaticano II propôs uma reforma. Precisamos fazer uma reforma. Colocou regras nessa reforma. Depois do concílio, montou-se uma comissão para fazer a reforma. Essa comissão, ela foi muito além daquilo que o concílio tinha dito. Assim, olha, vamos fazer isso, né, como reforma. Foi muito além, né? Então, isso gerou uma confusão, assim, né, por quê? Rompeu com o desenvolvimento orgânico da liturgia. Calcula-se que 70% do missal aprovado por Paulo VI contém novidades. Ou seja, do missal, 70% dele é novo. 30% tem as coisas que vêm do missal aprovado por Pio V. Olha só, 70%. 70% é mais da metade. Sendo mais da metade, é uma mudança considerável, que faz uma ruptura. Tanto que, sim, é uma diferença muito grande.
Há uma diferença. Bom, mas sobre isso da oração eucarística segunda, né? A reforma do concílio colocou mais orações eucarísticas, 4, né? Que depois foram só aumentando, aí virou loucura, né? A casa da mãe Joana, vamos dizer assim, né? Mas assim, originalmente foram 4 orações eucarísticas. E a oração eucarística segunda, uma coisa que, para argumentar, né, a validade dela, não validade, validade é uma palavra errada, mas para argumentar a importância dela, o que eles dizem geralmente? Que a oração eucarística segunda é a mais antiga de todas, que ela vem antes da oração eucarística primeira, que é o cânon romano que era utilizado. Isso para dizer o quê? Olha, essa oração eucarística já era usada, entendeu? Veio os escolásticos, veio os medievais e desprezaram essa oração eucarística e adotou a oração eucarística 1, que é o cânon romano. Porém, ela já existia muito antes. Só que o que é de fato o que aconteceu? Por causa dessas descobertas arqueológicas, eles foram descobrindo várias coisas, porque realmente cada sacerdote ele foi elaborando a sua oração eucarística, e no início era até mesmo espontâneas. Por quê? Porque não tinha nada escrito, não era documentado e repassado. Então, por exemplo, o sacerdote, o padre, ele aprendia com o bispo, e isso ia repassando. Então, é lógico que existia várias, não tinha uniformidade. E quando eles encontraram, né, um relato de uma coisa, né, de um escrito, que eles se basearam nesse escrito para fazer a oração eucarística 2. Aí por isso que eles falam que a oração eucarística 2 é a mais antiga de todas, assim, que tem conhecimento. Né, por causa disso, porque ela foi baseada em um documento achado que, né, era, assim, da oração eucarística, que era celebrada, que era pronunciada. Mas a oração eucarística mesmo, a mais antiga, é a 1, nesse sentido, porque essa foi adaptada, vamos dizer assim, né? Bom, e isso gera polêmica, né? Assim, porque não é, assim, devia ter entrado, não devia ter entrado, devia ter permanecido só a primeira, não deveria, só o cânon romano, tal, as discussões que acontecem. Mas então, né, uma coisa que acontece também, né, já finalizando assim, que muitas vezes nessa briga, né, entre os missais, né, o padre Paulo Ricardo tem um curso, né, chama Batalha dos Missais. Quem assistiu o curso, né, a Batalha dos Missais e a história da missa, né, não escutou novidade nenhuma aqui, eu acho, né, que é muito bom, assistam, né. Ele fala essa questão, né, dessa batalha, né, assim, fica essas discussões e os missais são válidos? São, né, os ritos que tem neles são válidos? São os dois. Porque a mudança, ela não foi acidental, né, não foi substancial, ela foi acidental. Então, mudou algumas coisas, mas que não mudou a substância. Então, a missa continua sendo missa, né? Isso é importante dizer. Mas, agora, na questão, né, de quando confrontam os missais, uma coisa que eu acho muito injusta nos julgamentos. Por quê? Quem muitas vezes defende, não, nós precisamos de voltar ao missal de Pio V. Nós precisamos disso, por quê? Porque é uma liturgia, é um rito, né, que é mais claro, que é, assim, trazendo esses termos que eu trouxe, mas eles não argumentam nesses termos, mas ilustra muito, né? É algo proporcional, porque representa de fato o que nós estamos celebrando, o mistério, a dignidade do sacramento, e de fato é mesmo. Evidencia mais o que? A harmonia das coisas, porque os cantos, né? Até mesmo o fato de ser em latim, acontece uma unificação, porque a igreja inteira celebrava na mesma língua, né? A igreja inteira, né? Assim, isso, existe uma harmonia também. E a questão da clareza, então, é claro
o gesto do sacerdote, é claro, né, todas essas coisas. Então, só que aí o que eles fazem? Né? Assim, que aí é uma coisa que eu discordo, que eu acho injusto. Pega o cara mais piedoso celebrando no missal de Pio V e pega o padre mais relaxado que tem celebrando no missal, né, de Paulo VI. Assim, fazer essa comparação é injusta. Porque você está pegando um cara que está nem aí com nada, lá faz de qualquer jeito, não segue nada as rúbricas que tem, né, porque tem uma parte no missal, quem aqui, né, já pegou um missal e já folheou? Levanta a mão. Né? No missal tem o escrito em preto, que é o que o padre fala, o sacerdote fala, e tem o escrito em vermelho, que é o que? São as rúbricas, que são as orientações do que ele deve fazer. Então, tudo isso que nós vemos, o padre abre, o sacerdote, né, abre os braços, oremos, né, termina a oração, fecha as mãos. Tudo isso está previsto no missal. Então, quantas vezes nós não vemos os padres fazendo os gestos, né, corretos? Então, acontece uma desobediência do missal. Então, assim, o que seria mais justo, né, assim, para fazer uma comparação, é realmente pegar um sacerdote piedoso, celebrando ali, e um outro sacerdote piedoso. Aí seria mais justo. Aí seria uma comparação para falar qual missal evidencia mais coisas. Aí seria uma comparação justa, né? Bom, mas é isso, assim, né? A história né, da liturgia, ela é esse desenvolvimento que vem acontecendo ao longo dos séculos, né? Nada não, né? Assim, a parte acidental da missa sempre sofreu alterações, isso é muito claro, não adianta falar que não sofreu porque sofreu, né? As partes substanciais não. Uma coisa assim, né, que é diferente, e isso foi muito bom da reforma, eu acho, que foi a questão da liturgia da palavra, né? Hoje temos mais leituras, assim. Então há uma riqueza de leituras. Isso é interessante, porque favorece o sacerdote na homilia, no ensinamento que ele passa. Favorece, mas também não adianta nada ter as leituras se a homilia não for boa, né, vamos dizer assim. Mas favorece, né, a riqueza, a organização, assim, né. Mas a liturgia passou por todos esse desenvolvimento, assim, né, até chegar ao que nós temos hoje. E o cardeal, ele não era cardeal, já era papa, né, assim, mas quando ele escreve o livro O Espírito da Liturgia, né, o Ratzinger, ele fala da questão, né, nós precisamos de uma reforma da reforma, porque da mesma forma que, assim, uma vez um professor meu, ele argumentou um negócio muito interessante, que eu falei, olha que argumento bom, né? Porque ele estava criticando a reforma feita, não, ou melhor, né? Ele estava criticando os seminaristas que queriam, né, fazer as coisas de antigamente. Aí ele dizia o seguinte: esses seminaristas, né, eles não têm, como é que ele usou, gente? Tem uma palavra certa. Ele não tem referência teórica nenhuma. Por quê? Porque eles já nasceram em um período que a liturgia já é como está. Então não tem sentido eles buscarem uma liturgia antiga, querer algo antigo, né? Aí eu pensei, assim, que não justifica, né, querer essa mudança. Por quê? Porque não tem referência disso. Falei, bom, então quem fez a reforma não tinha também justificativa nenhuma para fazer a reforma, porque não tinha referência nenhuma daquilo que fizeram da reforma. Por exemplo, a língua vernácula, não tinha referência da língua vernácula, sim, para falar que, não, olha,
nós estamos aqui pegando uma referência que nós já temos e utilizando. Não tinha a referência do sacerdote, né, celebrar a missa de frente para o povo, né? Ou não tinha a referência do altar colocado no centro da igreja, né, desfixado da parede. Não tinha essa referência também. Então criaram essa referência do nada, vamos dizer assim. Então o argumento dele eu achei muito interessante, porque também tem como fazer essa contra-argumentação. Também eles não tinham referência para fazer a reforma, não tinha referência nenhuma, né, assim. Bom, então o que né, o Ratzinger falava? Da reforma, que é o que? Pegar o que fez a reforma, fazer alguns ajustes. Espera lá, vamos evidenciar algumas coisas que devem, a sacralidade do rito, né? Uma coisa que tem de diferente, a quantidade de rúbricas. Por que a liturgia, né, o missal lá de Pio V, permitia menos invenções? Né? Porque tinha muitas rúbricas. As rúbricas eram abundantes, ou seja, não tinha textos ambíguos. Por exemplo, uma coisa que é muito ambígua no missal de Paulo VI, na oração do Pai Nosso. Por quê? Qual que é a orientação? Qual que é a rúbrica que está lá? Está escrito assim: o sacerdote de braços abertos com o povo, o sacerdote de braços abertos prossegue com o povo. Pai Nosso, aí vem, parte do Pai Nosso. Então, o que é, né? Então, o Pai Nosso, a gente abre os braços ou não abre os braços? É só o sacerdote que abre o braço ou a Assembleia também abre? Para mim, é claríssimo que é só o sacerdote. Por mais que gera ambiguidade, só o sacerdote. Por quê? O que vem na construção da frase, né? O sacerdote de braços abertos. O sacerdote de braços abertos prossegue com o povo. Mas aí não está dizendo como o povo está. Não diz. Exato. Esse é o problema. É a ambiguidade. Tipo assim, gera. Tipo assim, mas o que o povo faz? Segue o padre. Aí o povo segue o padre. Mas só que isso é para ver. Se for em outros lugares do mundo, não tem isso. Tá vendo como que gera? Porque o Brasil também, gente, aconteceu uma coisa peculiar no Brasil, diferente. O Brasil sempre é um lugar totalmente diferente do resto do mundo, né? O Brasil é um caso à parte, é um negócio incrível, né? O Brasil, a capacidade que o Brasil tem de algumas coisas. Por exemplo, né? A veste litúrgica do padre. Qual é? Né? A casula. É isso. Na verdade, né? Mais. O amito, né? O amito é um negócio que o sacerdote coloca por debaixo. Aí vem a alva, vem o símbolo, a estola, casula. Então, no Brasil, pediram uma licença à Santa Sé para usar só o quê? A túnica e a estola. Então, a gente pensa, mas isso daí, não influencia no rito. Vamos dizer assim, o rito continua o mesmo, né? Assim, influencia. Mas influencia naquela questão, sabe, da dignidade, da proporcionalidade, assim, da questão, assim, a veste que o sacerdote usa, ser condizente com aquilo que ele está celebrando. Então, uma veste bem feita, que ressalta a beleza. Assim, mas é só estético, é só aparente, não vai mudar a essência da missa. Realmente, não muda a essência da missa, eu concordo que não muda. Mas eu discordo que, quando você vê um sacerdote bem paramentado e você vê um sacerdote mal paramentado, dá uma diferença. A questão arquitetônica das igrejas. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Quando veio a reforma, foi o espírito do concílio, né, que de fato não é o concílio, falaram, não, agora tudo vai mudar. Começaram a destruir, né, a desmontar os altares que ficavam fixos. Isso aconteceu, por exemplo, na matriz daqui. Né? Em alguns lugares ainda tem.
o altar antigo fixo na parede. Aqui já tiraram. Outra coisa, tiraram as imagens. Foram tirando as imagens, jogando fora as imagens. Aqui eu acho que conservou. Né? Assim, outra coisa que aqui, graças a Deus, conservou. As pinturas. Em muitos lugares, né, em Jardinópolis, que é uma cidade perto aqui, o pároco da matriz de lá foi fazer uma reforma na igreja e foi tirar a pintura da igreja. Quando ele foi tirando a pintura, ele descobriu, isso não aconteceu só lá, né, em vários lugares, descobriu a pintura que tinha, aquela pintura, pensa a matriz, gente, é linda aquelas pinturas. Imagina se o padre chega lá com uma tinta branca e agora não precisa mais disso. A reforma litúrgica fala para a gente fazer as coisas todas simples e pinta tudo. Então, isso aconteceu, mas isso é uma interpretação daquilo que dizia, né, o concílio. Então, essas coisas assim, foram acontecendo, né? A questão da seriedade, da beleza de celebrar a veste, como celebrar a posição, né? Alguns gestos que foram deixados de ser feitos, até mesmo os gestos que estão previstos, mas que não são feitos. Então, muitas coisas assim, né, foram acontecendo. Porém, né, assim, ainda existem muitos sacerdotes que querem fazer, e hoje, né, estamos em uma fase muito boa, assim, de querer levar a sério aquilo que é previsto. Né, assim, dentro do seminário tem muito disso hoje, graças a Deus. Mas esse é o desenvolvimento da liturgia. Aquele que a gente, né, pode pensar, vai mudar mais alguma coisa? Com certeza, recentemente, né, aqui no Brasil, houve uma revisão da tradução feita. Né, que a tradução, o missal, ele é escrito em latim e ele é aprovado lá pela Santa Sé, certo? Depois, cada país, como é a língua vernácula, faz a sua tradução. No Brasil, já houveram, se não me engano, 3 revisões de tradução. Houve uma primeira, ou 2, agora eu não me lembro. Ou uma mudança lá, porque o Papa João Paulo II fez algumas mudanças no missal já, assim, houveram mudanças. Mas, por exemplo, olha só, algo que mudou no missal, que não mudou no missal, na verdade, né? Mudaram a tradução para o português, que é muito significativo e tem um peso enorme, que é o orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. No latim, já era assim. No português, substituíram pelo quê? Nosso. Só que existe uma diferença nisso. Porque o sacrifício que o sacerdote oferece é diferente do sacrifício que a Assembleia oferece. Porque o sacerdote oferece o sacrifício em persona Christi, na pessoa de Cristo. Enquanto nós não. Nós não oferecemos sacrifício na pessoa de Cristo. Então, mas qual que é o problema? Meu e vosso é a mesma coisa que nosso. Na liturgia, não. Então, houve essa correção, né, que muda muito significativamente a consciência do sacerdote e a consciência do povo quando está celebrando. Enfatiza que, para o sacerdote, eu estou agindo na pessoa de Cristo. Enfatiza isso. Assim, são algumas coisas que são interessantes, assim, né? Mas, para mais informações, assistam o curso do Padre Paulo Ricardo, que é muito melhor do que essa aula. Mas, assim, é isso, gente. Perguntas, alguma coisa?